Quem achou, dá um glória a Deus aí. Oh, glória a Deus, todo mundo achou que deu glória a Deus, agora fui eu. Amém, irmãos. Em nome de Jesus, Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontrem. Irmãos, nessa pregação eu quero tratar um assunto que gera até uma certa dúvida nas pessoas que têm realmente intenção de seguir de seguir Deus de todo o seu coração. Que a dúvida é a seguinte: será que o evangelho que eu estou seguindo é certo ou errado? Será que o caminho que eu estou trilhando é verdadeiro ou falso? Eu resolvi chamar essa pregação da seguinte pergunta: verdadeiro ou falso caminho? Irmãos, com tanta coisa nova que tem sido colocada nas liturgias de certas igrejas, e algumas até sem a mínima base bíblica, nós, vamos dizer assim, estamos um pouco perdidos, entendeu? Nós não sabemos aonde começa onde termina a sã doutrina e onde começa a heresia. Entendeu, irmãos? Mas nem tudo que não está na Bíblia é considerado herético. Entendeu? Como o fato do seguinte, por exemplo, tem muito teólogo que diz assim: na Bíblia não tem pastora, então é errado ter pastora na igreja. Só que tem uma coisa, para governo dessas pessoas não tem pastora na Bíblia, certo? Só que naquela época nem Bíblia tinha, entendeu? Tinham os livros isolados do Velho Testamento, mas a instituição da igreja começou mesmo em Atos dos Apóstolos, sabe? Aí é uma coisa, claro que não vai ter pastora na Bíblia, porque naquela época não tinha o Novo Testamento. Por que Paulo fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo? Porque naquela época não tinha o Novo Testamento, naquela época não tinha os evangelhos. Então as pessoas só sabiam sobre Jesus, entendeu? Através do quê? Do que Paulo explicava nas Escrituras, do que os apóstolos explicavam nas Escrituras, e através do caráter dos apóstolos, sabe? Então, para esse pessoal que quer ficar, procurando pelo em ovo, entendeu? Por que você não usa, irmão, o seu conhecimento para dar palavra para uma pessoa que precisa de Jesus, ao invés de ficar se colocando, sabe, assunto polêmico em rede social? Entendeu? Tanta gente aí está precisando de Jesus, está precisando ouvir a palavra, sabe, irmãos? E isso, sabe numa coisa, muitas mulheres que têm os seus cargos e lideranças nas igrejas dela, são verdadeiras bênçãos de Deus, sabe? Porque elas têm, através de Jesus Cristo, elas têm mudado a vida de pessoas, e elas também têm, sabe, falado da palavra do Senhor. Entendeu? Aí o que acontece? Por causa de um versículo de 1 Coríntios, que está em 1 Coríntios 34 e 35, na qual Paulo faz uma recomendação, sabe, dizendo que as mulheres não podiam falar no culto. Não permito que a mulher fale, mas interrogue o seu marido em casa. Por quê? Porque naquela época as mulheres, elas atrapalhavam o culto, sabe, vamos dizer assim, creio até eu que com conversas paralelas, mas esse não é o caso, entendeu? Foi uma recomendação de Paulo, e certas igrejas, o que elas fazem? Elas acataram isso como ordem direta, entendeu? Aí não permitem que mulheres preguem, mulheres falem da palavra. Ao meu ver, irmãos, isso é uma falha de interpretação. Na verdade, o que eu quero tratar nessa pregação é fazer um comparativo entre comportamentos e atitudes entre os cristãos que foram ensinados com a sã doutrina, com a palavra de Deus mesmo, e sobre aqueles cristãos que estão sendo ensinados com essas doutrinas, que elas têm sido enxertadas no evangelho, entendeu? Aí eu vou dizer assim, eu vou fazer o comparativo entre o crente da porta estreita e o crente da porta larga. Eu vou usar 5 tópicos para fazer essa comparação. O primeiro tópico é o seguinte, nós já vamos começar bem: reverência a Deus. Vamos lá, por favor, em 1 Pedro 5:6.
1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer ver? O cristão, o que faz o crente da porta estreita? Nós vamos pegar uma comparação que é o seguinte: um caso, a pessoa apresentando o seu pedido a Deus quando está desempregado. O cristão da porta estreita, ele ora assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu estou numa luta muito grande, desempregado e passando necessidade. Senhor, eu estou perdendo até o ânimo, por favor me ajuda. Se o Senhor achar graça em mim, abre uma porta de emprego, segundo a sua boa vontade, em nome de Jesus, amém. Agora como o crente da porta larga apresenta o pedido dele? Aí, ó Deus, negócio é o seguinte: eu oferto, eu dizimo, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, então eu determino que você vai abrir uma porta para mim. Eu quero ganhar tanto, entreguei a minha vida para Jesus, então você tem a obrigação de me abençoar, você me deve. Irmãos, com perdão da palavra, que porcaria é essa? Sabe, esse tipo de crente se refere a Jesus, me perdoa, como se estivesse falando com as negas dele, sabe, se refere como se estivesse falando com qualquer um, sabe, sem a menor reverência ou respeito, e ainda tem a ousadia de falar que Deus deve para ele. Quer ver, ó, em Romanos 11, 34 e 35, nem precisa ir lá, que eu vou ler esse capítulo. Diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Irmãos, vamos parar para pensar uma coisa: o que nós demos para Deus para ele dever para nós? Entendeu? Muito pelo contrário, nós é que somos devedores a Deus, devedores de amor, devedores de perdão, devedores de misericórdia, porque o Senhor Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna, não morreu para satisfazer capricho nosso, sabe, porque se fosse dessa maneira, sabe, é fácil você chegar e falar: eu determino para Deus. Determina o quê? Você não pode determinar nada, não é dono nem da sua vida. Como é que nós podemos fazer uma coisa dessas? Entendeu? E outra, um aviso para quem faz esse tipo de coisa, que vai me assistir por esse vídeo: ó, irmão, Deus não é teu brother, Deus não é teu chapa, Deus não é teu compadre, Deus é teu Senhor. Então nós temos que se achegar a Ele com reverência e com respeito, porque o Senhor na Bíblia, Deus na Bíblia, Ele é conhecido como o Senhor e não o empregado. Vamos para o segundo tópico, irmãos. Conhecendo a Deus. Vamos lá, por favor, em Atos 17, 10 e 11. Atos 17, 10 e 11 diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Aí o conhecimento de Deus, a atitude da pessoa após assistir uma pregação do crente, a atitude do crente após assistir uma pregação, tanto na internet como na igreja. O cristão da porta estreita, ele examina aquilo que ele está ouvindo, lendo a Bíblia, e se aquilo que ele ouve está certo, se ele tiver dúvida, ele consulta o pastor dele. O cristão da porta larga não, ele não consulta a palavra, e toma aquilo como verdade, porque afinal, né, se eu estou aqui em cima, eu estou falando, é porque o Espírito Santo está falando, só que totalmente errado. Quanta gente sobe num púlpito, irmão, sem temor a nada, fala um monte de besteira que a gente não precisa nem ser teólogo, é só somar 2 mais 2. A pessoa tem pessoas que sobem no púlpito, ela já começa a falar, nós já falamos: pera um pouco aí, isso aí não é de Deus não. Pera um pouco aí, isso aí não tem base bíblica. Eu posso não conhecer muito de Bíblia, mas o pouquinho que eu conheço, isso daí não é assim não. Exatamente por isso, irmãos, que tem muita gente enganada por falsos mestres, falsos pastores, porque como eles têm preguiça, irmãos, de ter conhecimento da palavra, ele espera que o líder tenha conhecimento por ele. Já viu aquele irmão que, por exemplo, vou dar um outro exemplo, aquele irmão que chega assim para você, por exemplo: ô irmã, ô irmanice,
ora pelo meu irmão, ora pelo meu primo, ora pelo meu filho, mas a pessoa mesmo não ora. Ou seja, ela tem comunhão com Deus por tabela com a senhora. É o que isso daí, você sabe, Oséias 4:6, o que fala sobre isso? Diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, tem um monte de cristão, um monte de crente sendo destruído. Por quê? Porque não se importa em conhecer a verdade. A pessoa ouve uma pregação, ela não pega a Bíblia para ver. Não, pera um pouco aí, eu não lembro de ter visto isso aqui na Bíblia, né? Eu não lembro de ter visto isso aqui em qualquer outra pregação. Pera um pouco, vamos consultar. Eu vou contar um caso para vocês de um post que eu vi no Facebook, de um pastor que caiu em adultério. E tipo, sabe, o sujeito virou escândalo. O que acontece? Ele colocou um post no Facebook que estava escrito assim: oraram para eu cair. Nossa, mas irmãos, sabe qual é o pior? Não é o pastor ter colocado isso. As pessoas, não, porque eu concordo, porque eu já vi casos de que oraram para a pessoa cair, que não sei o que tal. Quando eu vi aquilo, eu me indignei, não deu para segurar. Eu respondi assim: eu nunca vi uma besteira tão grande quanto essa. Oraram para eu cair. A própria palavra fala em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim que o ímpio se converta. Se Deus não ouve a oração da senhora pedir para um ímpio cair, acha que Deus vai ouvir a oração de alguém pedindo para uma pessoa de Deus cair? Entendeu? Aí eu coloquei aquele versículo de Tiago que fala que Deus, ele não é tentado pelo mal e ninguém tenta. Sabe? Ninguém tenta, mas a pessoa é tentada quando ela é atraída pela sua própria cobiça. Aí o que acontece? Eu falei assim, para mim, quem concorda com isso não conhece nem o Deus que está servindo, não conhece nem o Deus que diz que serve. Entendeu? Aí eu coloquei assim bem no final, ou seja, caiu porque deu mole para tentação. Esse negócio aí de que, sabe, tem tanta gente falando tanta besteira e ninguém se preocupa em conhecer. Não, eu concordo, pastor, tudo que o senhor falar eu concordo. Não é assim. Entendeu? O que eu tenho que concordar é o que está escrito aqui, o que está escrito na palavra. Entendeu? Se o pastor falar algo aqui em cima, ou mesmo eu, irmãos, ou mesmo eu, se eu falar alguma coisa aqui em cima, espera um pouco, examinem a luz da palavra. Se eu tiver errado, chega, irmão, eu não concordei com aquilo que você falou. Me responde o porquê que você disse isso. Entendeu? Aí o que acontece? Não, tomam como verdade e até praticam isso. Esse que é o problema. Não dá para saber quem é pior, se a pessoa que vem aqui em cima falar heresia, ou a pessoa aí embaixo que concorda. Sabe, pelo amor de Deus. E é uma coisa, a Bíblia, irmãos, está aqui para quem quiser ler. Alguma vez você já foi em algum lugar, irmão? Alguma vez você já foi em algum lugar, irmão, que você quis comprar uma Bíblia e falaram que não quiseram te vender? Qualquer um pode ter uma Bíblia. Aqui no Brasil, pelo menos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque tem gente aí fora que eles pregam com uma página da Bíblia. Eles pregam, porque eles não podem ter Bíblia. Se pegarem com Bíblia é crime. Vai vendo, nós somos abençoados por poder ler a palavra, mas sabe, não dão valor para isso. Preferem, deixa eu ver uma coisa, Atos tem quantos capítulos mesmo? Vamos conversar. Atos tem 28 capítulos. Nossa, é muita coisa para ler, né? Nossa, vamos ver quanto que Atos tem. Vamos ver quanto Atos tem no primeiro capítulo. Vamos dar uma olhada. Vamos ver quantos versículos tem o primeiro capítulo de Atos. Vamos lá. Primeiro capítulo de Atos, vamos lá. Ele tem 26 versículos o primeiro capítulo de Atos. Nossa, mas é muita coisa para ler, né? Só que é engraçado que como a gente perde tempo. Vê assim, 26 capítulos é muito para ler, né? Mas é engraçado que quando alguém passa um texto pra gente no WhatsApp de 10 minutos, não é muito tempo. Quando alguém passa, por exemplo, um vídeo pra gente de 15 minutos, também não é muito tempo. E quando alguém passa um áudio vai, por exemplo, 5, 10 minutos, passa uns 5, 6 áudios de uma vez, também não é muito tempo. É engraçado, né, como a gente ministra mal o nosso tempo. Entendeu? E aí a gente tem que pegar, irmãos, e ler a palavra no lugar de ficar dando crédito para qualquer besteira. Sabe, qualquer besteira que a gente vê no Facebook, que a gente ouve nos púlpitos, que a gente ouve em pregação. Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, e vocês sabem disso, que baboseira tem de sobra.
Vamos para o terceiro tópico, irmãos, que diz assim, louvando a Deus. Vamos, por favor, no Salmo 147. Eu vou ler o 147, versículo 1, e vou ler o 150, versículo 2. Salmo 147, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantai louvores ao nosso Deus, isso é agradável, decoroso é o louvor. Agora o Salmo 150, só um minutinho. Agora o Salmo 150, versículo 2 diz assim: louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Irmãos, eu vou colocar a situação seguinte: a pessoa ouvindo e cantando louvores. O crente da porta estreita, ele ouve o louvor, ele examina segundo a palavra de Deus. Se tiver base bíblica, ele escuta e canta. Se não tiver, ele nem escuta. Agora o crente da porta larga, o que ele faz? Ele não dá mínima se o louvor tem base bíblica ou não. Basta ser bonito e ter uma letra que o satisfaça. Sabe qual é o erro de muitos músicos de igreja? Vou dizer assim, músicos de igreja, o erro, eles acham que eles é que conduzem a gente a louvar a Deus. Mas na verdade, sabe o que acontece? Todos nós, o corpo de Cristo, tanto a banda como nós que estamos aí embaixo, nós se juntamos para louvar a Deus. Sabe, todos os membros de Cristo adorando juntos ao Senhor. Irmãos, cada vez mais e mais músicas que são louvores e adorações nos cultos, elas têm sido trocadas por letras emocionalistas, está sendo trocado por letras deterministas e está sendo trocada por letras triunfalistas, que é o caso do quê? Alguém, eu tenho certeza que quem tiver me ouvindo no vídeo, até alguém aqui vai torcer o nariz para isso. Mas sabe aquele louvor restitui? Eu amava esse louvor. Aí eu comecei a analisar ele pela palavra de Deus, eu vi que ele é um louvor totalmente determinista. Que é uma prova disso, quando você canta, quem sabe cantar o louvor de restitui? Restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe sua corrente em minha dor. Vamos colocar assim, é impossível a gente cantar o refrão do louvor restitui, sem cantar ele num tom imperativo. Ou seja, nós cantamos dando ordem para Deus. Eu por muito tempo fiquei analisando isso. Eu falei, irmãos, eu não quero, quando comecei a analisar, eu falei assim, nossa, será que eu estou cometendo alguma heresia em falar uma coisa dessas? Mas quando eu vejo, realmente ele é determinista. Ele é realmente determinista, entendeu? Eu falei, irmãos, tá fora do meu repertório. Eu dando ordem para Deus, misericórdia, esquece. Aí vê uma coisa, é errado, irmãos, um louvor ser triunfalista? A resposta é não, contanto que ele glorifique ao Senhor. Quem lembra daquele louvor, o nosso general é Cristo? Eu sinto até saudade desse louvor. Eu sinto saudade desse louvor. Ele é um louvor triunfalista? Vamos lembrar do refrão: o nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E fora o resto da letra, né? Mas vamos dizer assim, ele é um louvor triunfalista também, mas é uma coisa, ele é um louvor que fala que sem Cristo não é possível a gente ter vitória. Entendeu? Ele é um louvor triunfalista assim, mas ele glorifica o Senhor. Esse tipo de louvor que deve ser cantado, entendeu? O louvor que nos possibilita a vitória, mas que enaltece o Senhor também. Agora você vê, tem louvores que chegam até a ser vingativos. Eu estava vendo um louvor aí chamado Sabor de Mel. O louvor é totalmente vingativo. Eu falei, meu Jesus, essa mulher está cantando isso, eu não sabe nem o que ela está cantando. Sabe, esse tipo de crente não sabe nem louvar a Deus. Misericórdia por essa gente. Não tem temor. Sabe, aí vocês veem, né? O que acontece? O louvor cada vez mais e mais tem saído músicas, tem sido verdadeiras aberrações. Sabe, que tiram Deus do foco. Tiram Deus totalmente do foco e colocam a nossa conquista pessoal como foco. Não, é o meu. Eu tenho que vencer, eu tenho que ganhar, eu tenho que conquistar. Mas peraí, procura o Senhor nesses louvores para ver se a gente acha. Sabe? Aí o que acontece? O louvor, irmãos, tem muita gente que esquece disso também. O louvor, ele é de nós para o Senhor, não é do Senhor para nós. Tipo, eu vou mentir para vocês uma coisa. Eu tenho um certo fraco com isso, entendeu? Porque
eu chego na igreja, eu falo, nossa Senhor, eu mal vejo a hora do que o Senhor tem para falar para mim, entendeu? Quer seja exortação, quer seja bênção, entendeu? Falo, não, mal posso esperar, eu quero ver se eu quero ver, vamos dizer assim, se eu tomo um tapão de Deus ou se eu vou ser abençoado pelo que Ele for falar. De qualquer jeito nós somos abençoados. Independente de ser exortado ou se ser abençoado, ou se ser até consolado. Mas sabe, irmãos, não é o louvor é para demonstrar a nossa adoração, a nossa submissão e a nossa gratidão ao Senhor. Não é para a gente se realizar no louvor. E é uma coisa, vou dizer mais, a palavra diz que o nosso louvor ele sobe como incenso suave ao Senhor, certo? Imagina um mau cheiro, vocês me perdoem a expressão, você imagina um mau cheiro, a caatinga, a marofa que sobe para Deus quando cantam esse tipo de aberração, que tem ainda a coragem de falar que é louvor. Irmãos, vamos para o quarto tópico. O quarto tópico é esse: apresentando Jesus para as pessoas que não estão na igreja. Vamos lá, por favor, em 1 Pedro 2,15. 1 Pedro 2,15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeia a boca à ignorância dos homens loucos. Irmãos, vamos lá para a situação. A pessoa convivendo no seu dia a dia com pessoas que não são de Jesus. O crente da porta estreita, o que ele faz? Ele anda o tempo todo preocupado em fazer a coisa certa. Ele honra a palavra dele e ele sempre procura se portar bem diante das pessoas que não têm Jesus, e sempre fala boas palavras, né? Enquanto o cristão da porta larga, ele não dá a mínima para o que pensam dele. Sabe aquele ditado, falem bem, falem mal, mas falem de mim? Isso não se aplica ao cristão, não. Sabe, faz qualquer coisa pelos seus objetivos, e pode ver que a atitude desse tipo de crente sempre contradiz aquilo que ele diz que acredita. Sabe, irmãos, eu fico chateado, realmente eu fico chateado em ver como o bom testemunho para Jesus não está valendo mais nada. Sabe, carregam o nome de Jesus como se estivesse carregando um saco de lixo. Sou de Jesus, entendeu? Mas faz um monte de coisa que, sabe, até o ímpio se assombra. Fala, nossa, o cara diz que é crente, nem eu faço o que ele faz. Então, sabe, sem a menor consideração. Sabe, uma vez o pastor Paulo falou uma coisa que é interessante. Uma vez, ele disse assim numa pregação: antigamente, quando a gente ia procurar um emprego e a pessoa perguntava a nossa religião, a gente falava que era evangélico, a pessoa virava e falava assim pra gente: parabéns, a vaga é sua, você começa quando? Hoje em dia a gente fala que evangélico, a pessoa é capaz de falar assim: olha, nós agradecemos o seu interesse, mas a vaga já foi preenchida. E sabe, e hoje em dia o rei Davi declarou assim no Salmo 69, versículo 5: Senhor, não sejam envergonhados por mim aqueles que confiam em ti. Irmãos, o testemunho desse tipo de crente da porta larga, ele envergonha tanto Jesus como os irmãos. Sabe, o diabo, irmãos, ele mudou a estratégia dele. Ele não tem mais interesse em calar o crente. Sabe qual é o interesse dele? Ele tem interesse em formar esses crentes de porta larga, que fica dando escândalo em cima de escândalo, ainda bate no peito e fala: eu sou de Jesus. Sabe, o nosso testemunho, irmãos, é a maneira como nós apresentamos Jesus para quem não conhece Ele. E pelo nosso testemunho nós temos que mostrar que Jesus é o melhor para a vida dela. Mas agora eu pergunto para vocês: como que nós podemos mostrar para as pessoas como que nós podemos mostrar para as pessoas que Jesus é o melhor, se as pessoas olham na gente e só vê o pior? Sabe, por causa de cristão que dá mau testemunho. Sabe, Romanos 2,24, o que diz? O bom nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Tem gente que não quer pisar numa igreja porque conhece crente que só dá problema. Sabe, é mau caráter, deve e não paga, vive falando palavrão, entendeu? Para cristão que fala palavrão, é aquele tal negócio. Se, por exemplo,
vamos dizer assim que o cristão, vou dar um caso bem idiota, que ele pega e ele bate o dedinho na porta, aí sai aquele palavrão e ele vira e fala assim: Senhor, me perdoa, entendeu? Ou se não, no meio de uma discussão a pessoa fica nervosa e solta aquele palavrão depois: Senhor, me perdoa, entendeu? Aí é uma coisa, nós podemos dizer que assim, vamos dizer assim, foi um pecado por acidente, mas a pessoa que, por exemplo, está numa roda de ímpio e fica falando palavrão em cima de palavrão, qualquer coisa é palavrão, sabe? Já viu aquele negócio das 10 coisas que você fala, 9 é palavrão, que sobra são os artigos, entendeu? Essa pessoa não tem o Espírito Santo com ela, o Espírito Santo está longe dela, entendeu? Isso daí é por isso que sabe, muitas vezes a gente não consegue ganhar uma para Jesus. Quantas vezes eu já ouvi no meu serviço, eu já ouvi quando eu trabalhava com meu pai, de pessoas que eu ia nos lugares, o meu pai virava e falava assim: o meu filho, não sei o que, ele é evangélico. Teve gente que já chegou em mim e falou assim: eu já trabalhei com muito neguinho de igreja, só fizeram besteira, que não sei o que. Claro que graças a Deus que tem pessoas que têm a consciência e um pouquinho que seja de conhecimento, de chegar e falar assim: não, peraí, esse cara não é de Jesus não, porque quem é de Jesus não faz isso, entendeu? Glória a Deus pelo menos por isso, mas sabe, nós temos que melhorar o nosso bom testemunho, viu, gente? Em nome de Jesus. O último tópico, que é o quinto, ele fala assim: relacionamento entre o pastor e a ovelha. Vamos por favor lá em Hebreus 13. Bom, Hebreus 13 eu vou ler o 7 e o 17. O que diz em Hebreus 13, 7? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé do qual imitais, atentando para a sua maneira de viver. E no 17 está escrito assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, vamos lá, a atitude da ovelha com o seu líder e o seu líder com a sua ovelha. O crente da porta estreita, vamos falar da ovelha. A ovelha ama o seu pastor, mas ela não tem medo de chegar nele e perguntar se ela tiver alguma dúvida sobre a palavra, ou mesmo sobre algo que ele disse, entendeu? E o pastor da porta estreita, ele ama e cuida da sua ovelha e não tem receio de responder a dúvidas, viu? Mesmo que essa resposta a ovelha não venha a gostar, porque a palavra de Deus ela não se adequa a nós, né? Nós é que temos que se adequar a ela. Quer ver? Agora a ovelha da porta larga, ou a ovelha não tem a mínima consideração pelo seu pastor, dizendo sempre assim: quem é meu líder é Jesus, Jesus que é meu líder. Ou a ovelha desenvolve uma verdadeira idolatria pelo pastor, aceitando qualquer coisa que venha dele, tendo base bíblica ou não. Não, meu pastor falou, é autoridade de Deus, então ele falou, está falado, entendeu? E o pastor da porta larga, o que ele faz? Ele exige uma lealdade totalmente cega da ovelha. E quando ela vem tirar alguma dúvida sobre a palavra, o pastor vem com o seguinte argumento: o negócio é o seguinte, aqui você não precisa entender, você precisa crer. Eu sou seu pastor, aqui dentro você faz o que eu mando, e se você ficar me questionando, você está em rebeldia. Irmãos, a ovelha está errada em falar que só o seu líder é Jesus. Romanos 13, 1 e 2 diz que toda a autoridade é levantada por Deus, e quem resiste à autoridade está resistindo ao próprio Deus. A pessoa vem com essa de que Jesus é seu líder, ela está esperando o que? Jesus descer do trono para dar ordem direto para ela. Está errado, entendeu? O pastor está aí para ser respeitado, entendeu? Ele não está aqui porque ele é seu palhaço, entendeu? Eu vou lá dizer um negócio para o pastor, se o pastor quer, se eu quiser, o pastor vai me responder, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Sabe, eu já vi muita gente assim, que está na igreja, mas não é submissa a líder, não é submissa a pastor, não. Eu estou aqui, eu falo com o pastor de igual para igual. Você fala com o teu pastor de igual para igual. Quem lembra aqui da história de Corá, Datã e Abirão? Que eles queriam ser como Moisés. O que aconteceu? O que Moisés falou? Moisés disse assim: se esses homens morrerem de causa natural, é porque Deus não é comigo. Eles não terminaram Moisés não terminou de falar, Deus abriu a terra e engoliu Corá, Datã e Abirão junto com tudo que eles tinham. Era família e tudo mais. Quer se revoltar contra o teu líder?
quer, sabe, o teu líder é Jesus, tá bom então. Você está desobedecendo o seu pastor, você está desobedecendo a Jesus. Tanto que, uma base bíblica disso é quando Paulo está perseguindo os cristãos, quando aparece no caminho de Damasco em Atos 9, veio uma luz, o que Jesus disse para Paulo? Paulo pergunta: quem é Senhor? Sabe o que Jesus diz? Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não fala porque persegue meus irmãos, porque persegue os crentes, porque persegue meus discípulos, porque me persegues, entendeu? Sabe, se você está se rebelando contra o teu pastor, você está se rebelando contra Jesus. Claro que você tem que respeitar ele, entendeu? Mas nós temos que ter um equilíbrio, entendeu? Nós não temos nem que desprezar o nosso pastor e nem idolatrar, entendeu? Tipo assim, se o pastor falar algo que você acha que não tem base bíblica, ou se você tem dúvida, chegar no seu pastor e perguntar ao pastor: vamos conversar, eu estou com dúvida nisso e naquilo, entendeu? Aí, o que acontece? Claro que com sabedoria, né? Lógico, nós temos que chegar na sabedoria com o pastor. Não vamos chegar, desculpa, né, irmãos? Vamos chegar solando a porta e falar: não, pastor, eu não concordo com isso aí e tal. Não, peraí, pastor, vamos sentar para conversar, lógico. Então, para concluir, vamos lá, por favor, em Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Irmãos, infelizmente tem acontecido que cada vez mais a sã doutrina e a palavra do Senhor está sendo trocada por mega evento, palavra distorcida, ações heréticas, como umas abominações que a gente vê de uma certa igreja, que chegaram até a dizer que era transferência de unção, pegar o líder, pegar a Santa Ceia, botar na boca dele e jogar na boca do, sabe, jogar na boca da ovelha. Onde você vai com isso? Onde está isso na Bíblia? Transferência de unção, entendeu? Se alguém me mostrar na Bíblia, eu só vou questionar o ato, eu não vou questionar a transferência de unção. Mas isso não existe. Para começo de conversa, a transferência de unção não tem na Bíblia. E depois da maneira como foi feita, misericórdia, irmãos, misericórdia. E sabe, e essa pregação aqui, eu só quero dizer isso, que essa pregação ela não foi para comparar ninguém negativamente, mas é o seguinte, para mostrar que só existem dois jeitos de seguir Jesus: o jeito certo e o jeito errado. Sabe, há pessoas nesses lugares, irmãos, que fazem essas baitas dessas heresias, que eu acredito, em nome de Jesus, elas amam o Senhor de coração. Amam sim, não, Senhor, eu amo o Senhor apesar de tudo isso, mas é o seguinte, elas estão sendo enganadas com esses ensinamentos malditos, estão aprendendo errado. Eu nem as culpo. Mateus 10:24 fala o quê? Que o discípulo não é maior que o seu mestre. Ou seja, se estão cometendo heresia é porque alguém está ensinando. Sabe, irmãos, o que eu venho nessa palavra pedir, até por favor, entendeu, irmãos? Vamos pensar, vamos voltar para o caminho verdadeiro, entendeu? Que é o caminho do Senhor Jesus. É o caminho do Senhor Jesus, o verdadeiro caminho, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Aquele Jesus que morreu para mudar nossa vida, mudar nossa família, mudar nossa história, entendeu? Mudar nossa situação, segundo a nossa necessidade, não segundo aquilo que a gente quer. Entendeu? Inclusive eu estava pensando nessa última parte, eu lembrei de uma coisa que a irmã Vilma falou na última pregação dela, que foi super interessante, sobre o sequestro da Carol. Ela chegou e falou assim: que palavra de prosperidade quer me ajudar naquela hora? Vamos falar a verdade que numa situação, se a gente tivesse uma situação dessa, o que eu determino para Deus é fazer nessas horas? Entendeu? Se a palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar a mim e se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei e sararei essa terra. O que eu ia falar? Deus, a irmã Vilma, Deus, eu determino que você vai trazer minha filha de volta. Que isso, numa situação como aquela, é clamar e se humilhar ao Senhor mesmo. Entendeu? Que todo cristão que conhece Jesus sabe isso. Sabe? Que Tiago 1,20 fala o quê? Que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabe? Tá numa situação dessa, o eu determino não adianta nada, Deus não vai nem ouvir. Entendeu? Deus não se sabe qual é o erro das pessoas? Elas acham, esses crentes da porta larga, acham que a ordem dele vai mover a Deus. Não, pera um pouco aí, o cara está determinando lá. Deus vai ficar com medo e vai falar: manda o anjo lá que o cara está determinando. Então,
sabe? Tem que ser feita a vontade dele. Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos voltar para o caminho verdadeiro, o caminho que é Jesus. Eu não quero eu vou falar uma coisa para vocês, um desabafo aqui. Eu não quero esse Jesus. Eu não quero esse Jesus que só muda a minha conta bancária. Entendeu? Eu não quero esse Jesus que faz tudo aquilo que eu quero. Entendeu? Eu quero Jesus. Eu quero Jesus que me resgatou para eu servir Ele e continuar servindo Ele na eternidade. Eu não quero um Jesus que, sabe, fica atendendo meus caprichos para depois eu servir de palha, eu servir de lenha no fogo que nunca se apaga, sabe? E esse é o caminho que nos transforma, entendeu? Porque como fala em João 8, 31 e 32, diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela presença de cada um de vocês aqui. Em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por vocês estarem aqui. Sabe, eu creio em nome de Jesus que quem estava aqui para ouvir quem estava aqui foi porque Deus mandou para ouvir essa palavra. Em nome de Jesus eu creio que pelo vídeo, eu creio que tem muita gente que vai se converter verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo teu verdadeiro objetivo, Senhor, por ter morrido na cruz, Senhor, por ter nos dado a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela honra, Senhor, que nós temos em te servir, Pai. Em nome de Jesus, perdoa muitas vezes, Senhor, que nós somos intransigentes, Senhor. Perdoa muitas vezes, Senhor, que nós somos arrogantes, Pai. Nós determinamos as coisas para Ti, Senhor. Muitas vezes o nosso coração, Senhor, eu falei dessa palavra do crente da porta larga, mas eu te digo, Senhor, muitas vezes eu fiz isso também, Senhor. Eu te peço perdão, Pai. Perdoa, Senhor, o meu pecado. Perdoa, Senhor, a minha loucura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a Te servir do jeito que o Senhor tem que ser servido, Senhor. Nos ajuda a Te respeitar, Senhor, da maneira que o Senhor tem que ser respeitado, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é o nosso Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós oramos por essas pessoas, Pai, que estão sendo ensinadas errado, Senhor. Elas estão sendo ensinadas que o Senhor é criado delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre os olhos dessas pessoas, Senhor. Que elas possam ouvir o verdadeiro Evangelho, Pai. Que elas possam, Senhor, conhecer verdadeiramente quem é o Senhor, Pai. Quanto cristão aí, Senhor, padecendo por ignorância, Pai, porque no lugar de ler a palavra, Senhor, segue o que o pastor fala, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, as ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, e também nos ajuda, Senhor, a cada vez mais e mais te servir, Senhor. Meu Deus, nós te amamos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Pai, transforma-nos, Senhor, trata-nos, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o nosso Deus, e nós te agradecemos, Senhor, por mais esse culto maravilhoso, Pai. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém.